Deixa eu botar aqui para salvar. Deixa eu fazer a entrada aqui, porque eu estou fazendo uma entradinha para todo mundo, vou fazer para você também. Uhum. Então, assim, bem-vindos, né, à quarta jornada do Saber Psi, ser Gestalt terapeuta e um novo tempo, encontros possibilidades. Agora, nós estamos com a Sara Santos. Sara, fala um pouquinho de você, se apresenta, né, e depois a gente vai falar sobre o tema. Perfeito. Bom, gente, como falei, boa noite. Eu sou a Sara, sou psicóloga clínica, gestalt terapeuta. Tive o privilégio de ter essa mulher como mestre na minha vida. Fiz a especialização em gestalt com ela, maravilhosa. Eu atuo muito na prevenção e pós-venção do suicídio, né? No final da apresentação, vocês vão ver algumas fotinhos de uns livros que vão ser publicados em breve, né, de lançamento dentro dessa temática também. Eu tenho algumas especializações na área da psicologia, como sexóloga, eu também sou suicidologista. Estou aí no final do mestrado de psicologia social também. Então, amo a psicologia, sou ex-atleta profissional, foi o esporte que me proporcionou entrar nesse meio, nesse campo. Então, espero que a gente consiga trocar bastante hoje aqui, né? E que seja um crescimento maravilhoso para todos nós. Com certeza vai ser. Então, o título da palestra hoje, deixa eu botar aqui, que a gente não consegue decorar todas as palestras, né? Então, tem que ler aqui. Eu posso pôr já o PowerPoint, se você quiser. Pode botar. Ó, ser terapeuta na prevenção e pós-venção do suicídio. Possibilidades gestálticas. Isso aí, pode colocar, Sara. Não está me dando essa opção. Não sei se não, é porque desculpa. eu tô... Não, eu que tenho que botar. Pode botar agora. Tá. Eu vou gravar, tá? E aí depois eu vou colocar também disponível para vocês no YouTube. Ok. Foi? Todo mundo está conseguindo ver? Sim, tá dando para ver sim. Ficou no tamanho maior ou ainda tá... Eu tô vendo bem. Não sei o segundo slide. Tenta botar o segundo slide. Como é que eu botei? Apertei o F5, não foi. Deixa eu... Não, tá indo. Acho que agora foi. Foi sim. Foi? Aqui. Tá abrindo. Isso. Agora foi. Bom, aqui está um pouco do meu mini currículo, né, para vocês. Eu posso também depois disponibilizar para vocês esse material em PDF, que ele está aqui também comigo disponível. Bom, então o nosso objetivo hoje é apresentar, né, esses aspectos relevantes aí sobre a temática do suicídio, por que o suicídio ainda é um tabu em nossa sociedade e o que nós, quanto gestalt terapeutas, podemos fazer. A gente vai passar por esse roteiro, apesar de demonstrar ser um pouco extenso, eu dei uma enxugada bem significativa, até porque também eu estou com um curso em relação à prevenção, pós-venção e o manejo clínico em gestalt terapia sobre a questão do suicídio. Então, a gente vai conhecer um pouquinho o histórico, o contexto atual e a estatística do suicídio, a crise suicida, as características, né, que estão aí presentes no comportamento suicida, os fatores de risco, os protetivos também, como que a gente pode trabalhar essas questões em relação à prevenção, a própria prevenção e pós-venção do suicídio e a gestalt terapia, né, dentro do suicídio, como que a gente atua nele. Vocês podem falar a qualquer momento, tá? Isso aqui não vai ser um monólogo, então vocês podem estar fazendo perguntas ou falando, trazendo alguma informação. Então, quando a gente começa a entender e estudar o suicídio, essa palavra ela surge a partir do século XII. Só que o suicídio ele já existe desde que o mundo é mundo. Só que o que existia antigamente é que as pessoas apenas descreviam o ato em si. Elas não tinham uma pejoração em relação a essa morte, como existe
infelizmente, né, ainda existe hoje. Algumas pessoas criminalizam, julgam, né? Existem várias questões por trás desse fenômeno do suicídio. Deixa eu só mudar meu negocinho aqui para não ficar em cima para mim. Aqui ficou melhor. Bom, então a gente entende, sabe, que o suicídio tem essa questão, né, da própria lesão autoprovocada, onde as pessoas têm alguns comportamentos que se ferem, ou, em alguns casos, tem pessoas, inclusive, que cometem o homicídio e depois o próprio suicídio. E é importante a gente entender que a ideação suicida, ela está incluída dentro do comportamento suicida, que aí isso engloba tanto as tentativas quanto os suicídios consumados. E aí, quando a gente olha toda essa questão histórica e cultural do suicídio, é possível a gente perceber, como eu falei lá atrás, né, que o suicídio ele já existe há muito tempo. Antigamente, na Idade Média, a pessoa não ficava tão chocado como as pessoas ficam hoje, as pessoas não falam abertamente sobre isso. A própria questão da romantização que existia e existe até hoje em alguns filmes, novelas, até desenhos, em relação a essa morte por suicídio, como a gente vê num filme que sempre passa, tem várias peças em relação a isso, que é o Romeu e Julieta. Existe, né, toda essa questão da romantização por trás de um ato, de um comportamento suicida. E aí, trazendo um pouco da história, a gente pode perceber a própria questão dos kamikazes, que existe até hoje por uma ideologia, por uma questão de fé. Isso é muito forte, cultural. Aqui no Brasil, a gente tem isso em São Gabriel da Cachoeira, lá na região lá de Manaus. É um local onde tem muitos indígenas, e esses indígenas, alguns ficam bastante isolados, e eles acabam cometendo suicídio até mesmo por falta de informação e de conhecimento em relação a estratégias de prevenção. Um que me chama muita atenção em relação à questão histórica e cultural é o Sati Suti, que ele acontecia muito lá na Índia, onde as mulheres, quando os seus maridos faleciam, elas eram convidadas a irem para a pira junto com eles. Então, se elas não morressem, era porque o marido meio que liberou, né, elas para continuar a vida e seguir em frente. Então, existe esse peso cultural muito forte em relação ao suicídio também. O Harakiri, a gente vê isso muito presente no filme, se eu não me engano o nome é 47 Rolins, que até o Keanu Reeves que faz o filme, isso fica bem marcante. E aí, quando a gente entende, né, que a partir de 2014, a Organização Mundial de Saúde, ela começou a criar estratégias para tentar controlar e combater o suicídio em todo o mundo. Óbvio que antes já existiam estudos, já existia um trabalho, mas não tem um investimento como deveria, né, ter até mesmo para a própria área de pesquisa. Infelizmente, isso não existe. Então, de 2014 para cá, a Organização Mundial de Saúde começou a estudar cerca de 29 países que têm uma prevalência muito grande em relação ao suicídio. E aí aqui eu mostro para vocês essa taxa, né, como é feito esse estudo. É feito em relação a 100 mil habitantes, né, em relação às suas mortes e as mortes provocadas. O suicídio ele ainda é muito subnotificado, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. E aí, quando a gente consegue perceber que em alguns países a taxa até conseguiu ter uma diminuída com as questões de prevenção, nós aqui no Brasil a gente continua crescendo em relação ao suicídio. E durante 20 anos, de 96 a 2016, foi feito um estudo para conseguir entender esse fenômeno, né? Como que a gente faz para poder combater e enfrentá-lo. E aí a gente percebe que o Brasil, ao invés de reduzir, ele tem crescido muito. E a partir de 2017, a gente teve um boom muito maior com os adolescentes. A gente vai ver isso até na questão das faixas etárias, porque teve
infelizmente, aí o desafio da baleia azul. Vira e mexe, está surgindo, né, muitos convites para adolescentes e crianças em relação a tirarem a própria vida. E aí, quando a gente vê esse número, ele meio que me assusta um pouco também, choca, né? Porque a gente não vê campanhas de prevenção de suicídio normalmente durante o ano inteiro, como existe a campanha para a própria prevenção de HIV e AIDS. Tiveram períodos que sempre, né, ficou até meio que massificado. Sempre use camisinha, preste atenção nos métodos contraceptivos e tudo mais. Em relação ao suicídio, isso ainda não existe. A gente só vê essas campanhas preventivas no mês de setembro. E aí a gente precisa cuidar da nossa saúde mental e emocional o ano inteiro, né? Porque as pessoas não cometem suicídio apenas em setembro. Setembro tem um período maior, né, que é exponencial em relação ao suicídio, mas quando a gente observa, principalmente aqui no Brasil, a gente perde cerca de 11 mil pessoas por ano por suicídio. E quando a gente faz grupos, né, de prevenção, em todas as palestras que eu participo, que eu dou, é muito comum alguém depois vir falar comigo, ou até durante a palestra, que já pensou em cometer suicídio. E aí, o suicídio hoje, ele está aí entre as maiores causas de morte na faixa etária de 15 a 35 anos, que é a faixa etária exatamente onde as pessoas estão em pura produção, né, produtividade, potência de vida, enfim. E é onde a gente perde mais pessoas em relação ao suicídio. E aí, quando a gente vê essa evolução no Brasil em relação aos estados, a gente consegue visualizar de uma forma até mais clara, apesar da gente olhar aqui em primeiro lugar São Paulo, né? É muito comum as pessoas falarem, nossa, São Paulo, mas São Paulo é grande. Aí quando a gente olha lá para o Rio Grande do Sul, que é pequenininho em relação a São Paulo, Rio Grande do Sul tem um boom absurdo em relação ao suicídio. Algumas pessoas falam até que isso tem relação com a própria questão do clima, né? Tem alguns estudos que falam um pouco sobre isso, da questão climática, mas ainda não é nada tão forte, né? Para se sinalizar dessa forma. Aí a gente consegue avaliar, por exemplo, deixa eu só beber uma água. Aí a gente consegue sinalizar, por exemplo, dentro das faixas etárias, como eu falei, né? Tem crianças que cometem suicídio e ninguém fala sobre isso. Como também tem idosos que passam por esse momento também de ter o suicídio aí como uma possibilidade, e o suicídio não é, né? Nem uma possibilidade, não é uma opção, não é nada disso. E quando a gente percebe, estudando esse fenômeno dentro do nosso país, a gente consegue perceber que as mulheres, elas têm um índice muito maior de tentativa de suicídio do que do suicídio propriamente consumado. As mulheres, elas tentam mais. Em contrapartida, a gente observa que os homens, eles morrem mais por suicídio do que a mulher. E isso também é uma questão cultural. Por quê? Nós mulheres, pelo menos, uma vez no ano, a gente vai no nosso ginecologista para fazer aí o famoso exame Papa Nicolau. A gente tem mais facilidade até para falar um pouco das nossas emoções, de como a gente está se sentindo. A gente fala isso para motorista de Uber, a gente fala isso para manicure, a gente fala com alguém que a gente acabou de conhecer dentro do ônibus, a gente coloca para fora as nossas insatisfações, né? Isso não é uma regra, mas a gente tem essa cultura maior de procurar suporte médico rápido. Agora, o homem não. Culturalmente, o homem ele não pode falar das suas emoções. O homem, eu até uso sempre nas palestras, né, por exemplo, uma frasezinha e peço para as pessoas completarem. Né? Homem que é homem, normalmente as pessoas respondem, não chora. Só que deve chorar sim. Né? Faz parte, o homem é humano também, e é importante falar das suas fragilidades, falar das suas
emoções. Eu já ouvi em suporte que eu realizei em relação ao suicídio, de um homem virar para mim e falar: eu não falei com ninguém, eu queria muito conversar com minha mãe, mas eu não falei porque minha mãe ia ficar preocupada. E aí mas ela, sem você falar, ela já é uma pessoa que fica preocupada com você? Ah, fica, então, você falando, ela vai continuar preocupada, pelo menos você colocou para fora, né? E isso é importante dentro desse processo de prevenção do suicídio, que a única ferramenta que a gente tem para prevenir o suicídio é falando sobre ele e falando abertamente. E aí, depois disso tudo, a gente consegue entender, né? A cada 40 segundos, a gente está aqui agora, assistindo aula e tudo mais, mas daqui a 40 segundos alguém vai tirar a vida no mundo. Isso é um número muito significativo. E no Brasil ocorrem 32 casos de suicídio por dia. 32 casos que são notificados, porque muitos acabam entrando aí na subnotificação. E aí acabam entrando como, por exemplo, em acidente de trânsito, atropelamento, acidente doméstico, enfim. Intoxicação Então, medicamentosa. sim, sim, isso é muito, muito comum. E aí acaba sendo meio que maquiado, né, esses resultados. E como eu falei anteriormente, o suicídio ele está aí entre as 3 maiores causas de morte dentro dessa faixa etária de 15 a 35 anos. E quando ocorre um suicídio, ele gera e provoca um grande impacto em pelo menos outras 6 pessoas próximas a essa pessoa, né, que morreu por suicídio. E aí é importante entender que quando o suicídio ocorre, ele marca também aquele lugar, né? Eu já fui realizar uma intervenção para uma empresa de aviação, e onde o presidente havia cometido suicídio, e todos da empresa ficaram mega chocados e comovidos com o fato, porque ele se suicidou dentro da empresa. E alguns profissionais que eram mais próximos desse falecido ficaram muito chocados, e algumas pessoas da empresa, meio como a Helena falou brilhantemente, né, a respeito do luto, as pessoas meio que invalidam o luto por suicídio. É como se as pessoas não tivessem o direito de vivenciar esse luto e ter esse luto respeitado também. E a partir daí, desde o ano passado, de abril do ano passado, dia 26, foi publicada aí a lei de política, né, nacional de prevenção de automutilação e suicídio, principalmente no campo escolar. Mas é importante a gente ter em mente o seguinte, que nem todo mundo que pratica a automutilação tem o suicídio como seu objetivo final, né? A gente precisa entender que a automutilação também tem algumas particularidades nesse fenômeno também, tem algumas características bem um pouco diferente até em relação ao suicídio. Nem todo mundo que se automutila quer cometer o suicídio. E foi bom porque a gente conseguiu entrar dentro de um universo que é importante a gente falar também sobre saúde mental e saúde emocional, que é nas escolas. E aí a gente identifica que existem muitas crenças errôneas em relação ao suicídio. Eu mesma tinha uma delas antes de me debruçar em cima do suicídio, antes de estudar isso profundamente, de me tornar suicidóloga. Então, eu tinha, né? A minha era quem quer se mata mesmo. Eu pensava isso. E não é bem por aí, né? O suicídio nada mais é do que um pedido de socorro, um pedido de ajuda. E aí as crenças errôneas acabam paralisando algumas pessoas de procurarem ajuda também e de também oferecer um certo tipo de ajuda e encaminhar a pessoa para um acompanhamento médico, preferencialmente psiquiatra ou psicológico. Então, se eu perguntar sobre suicídio, eu vou induzir a pessoa a cometer suicídio? Muitos têm essa fantasia, né? E aí, por ser sexólogo, eu gosto sempre de comparar, por exemplo, com a questão do sexo, porque todo mundo fala de sexo hoje abertamente. E não é pelo simples fato de você falar de sexo para uma pessoa que significa que você quer ter relação sexual com ela, né? As pessoas conseguem
entender, caramba, realmente. E aí é importante a gente falar. Ele está ameaçando se suicidar apenas para manipular. Pode até ser, né? Existe em alguns casos, mas vamos lá. A pessoa que tem esse tipo de comportamento e de pensamento, ela não tá bem, ela não está saudável, né? Então, ela também está precisando de um suporte, está precisando de ajuda em relação a esse enfrentamento, né? Como eu falei, o meu era quem quer se mata mesmo, e o suicídio só ocorre quando tem uma doença mental. Não necessariamente, porque se fosse assim, não ia ter aí as instituições psiquiátricas, né? E todo mundo que sofre, então, de algum transtorno mental estaria se suicidando, e não é por aí. Óbvio que a gente precisa entender que tudo isso está relacionado diretamente aos recursos internos que cada ser humano tem como forma de enfrentamento nas situações complicadas e difíceis que a gente enfrenta cotidianamente, né, na nossa vida. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. A crise suicida, ela tem algumas características, né, bem marcantes, que são os estados emocionais mais frequentes dentro desse comportamento, que aí é a própria questão, né, hoje em dia é muito conhecido a própria questão dessa psicate, né, que a gente chama também da própria psique, que é essa dor na alma, esse desespero, a ambivalência que está sempre presente no comportamento suicida, a própria impulsividade e essa rigidez, né, que é um afunilamento. A pessoa ela só consegue viver e ver o sofrimento que ela está tendo. Ela não consegue ampliar o olhar dela. Ela vive literalmente aquela dor, aquele sofrimento constantemente. E aí é importante a gente sempre sinalizar e falar, porque tem dores que não são visíveis. E aí as pessoas meio que invalidam, né? Quando alguém comenta e verbaliza que não está bem. Mas como? Você está indo no salão de cabeleireiro e você não está bem? Né? Eu lembro que quando teve um casal, se eu não me engano, o rapaz era até delegado da Polícia Civil aqui no Rio, que ele cometeu suicídio e depois... Não, ele matou a esposa e depois cometeu suicídio. E era um casal que bombava nas redes sociais. E muitas pessoas questionavam, nossa, mas como isso aconteceu? Isso chocou muita gente. Exatamente por causa disso. Porque parecia ter a vida perfeita, né? E as dores, elas não são visíveis. Tem coisas que a gente não mostra. E a gente precisa falar. E apesar disso tudo, a maioria das pessoas não procuram ajuda profissional, né? De profissionais da saúde mental, que é o psicólogo e o psiquiatra. E essa imagem eu sempre gosto de mostrar, porque é exatamente o caminho que as pessoas fazem até chegar na gente, né? No psicólogo. Normalmente as pessoas vão quando já está além do limite. Porque quando você torce um pé, por exemplo, normalmente a pessoa imediatamente procura o ortopedista ou a própria fisioterapia, enfim. Agora, quando envolve questões emocionais, existe todo um caminho que as pessoas fazem para tentar, não, vou tentar me resolver. Eu já ouvi várias vezes, não, para mim a terapia seria um copo de cerveja, né? E não é por aí. Então é importante reconhecer esse lugar também e procurar ajuda imediatamente, não esperar o colapso, né? Para Sara, tentar. posso fazer uma perguntinha? Pode. Você tinha falado da crise suicida, da dor da alma, ambivalência, possibilidade de rigidez e constrição. O que é essa ambivalência que você apontou? Então, a ambivalência ela está muito presente nessa, a gente chama de gangorra, né? Que é entre a morte e o viver, né? A pessoa fica muito nessa dúvida. Uma das estratégias de prevenção até para combater a impulsividade e a própria questão dessa ambivalência é o processo o próprio Ministério da Saúde que adotou isso. Antigamente, os medicamentos eram distribuídos em frascos, né? Vinha um frasquinho com vários medicamentos.
através desse estudo que a Organização Mundial de Saúde fez de prevenção do suicídio, percebeu-se que a impulsividade ela sempre está presente. E essa questão da ambivalência também. Então, o que eles fizeram? Vamos colocar os medicamentos em bolhas. Enquanto você está lá abrindo as bolhas, porque existe uma quantidade, né, X, para você tomar o medicamento e ter algumas complicações, enquanto a pessoa está lá abrindo a bolha, é um telefone que toca, é alguém que chega, aí a gente interrompe, né, essa impulsividade, e aí a gente consegue trabalhar também essa ambivalência, de que a pessoa ela não quer morrer. Nenhum suicida quer morrer. Eu sempre pergunto para os meus pacientes o seguinte: quantos por cento de você quer morrer hoje? Eu nunca ouvi 100%. Eu sempre escutei, eu atuo nessa área desde 2012. Eu nunca ouvi, 100% de mim quer morrer. Não. 90, 99, 70, 40. Então, a gente vai trabalhar com potencial de vida. E mesmo quando, 99% de mim que quer morrer, beleza, a gente vai trabalhar com esse 1%, que já significa muita coisa. Então, a ambivalência, ela está dentro desse quadro entre a morte e o viver aí. Foi? Ok. E aí, as características, né, que sempre está presente aí nesse comportamento suicida. Existe esses 3Ds, né? Alguns profissionais, inclusive, incluem 4, que é a depressão. Mas aí a depressão a gente precisa ter um olhar de que não necessariamente porque a pessoa está depressiva que ela vai cometer o suicídio. Até porque a depressão, ela segura. Aonde a gente precisa ter uma atenção maior é quando o indivíduo sai da depressão, né? Que aí sim ele pode vir a cometer o suicídio. Então, esses 3Ds sempre está presente, né, dentro desse comportamento suicida, que a pessoa ela se sente totalmente sem esperança, ela se sente desamparada, sozinha, e é um desespero muito grande. É muito comum, inclusive, ouvir das pessoas que eu sou um peso para os outros, eu não tenho ninguém. Então, ela não consegue observar. Essa imagem do Van Gogh mostra exatamente isso. A pessoa não vê o mundo mais com tanta nitidez. Ela fica apenas na dor, né? E aí, na maioria das vezes, eu já ouvi de pacientes, inclusive, que o problema sou eu. E aí ele quer eliminar o problema, quer eliminar o sofrimento, acaba eliminando ele mesmo. E aí a gente precisa transformar isso, né? Fazer com que a pessoa consiga ampliar o seu olhar e seu pensamento, né? Fazendo aí com que ele desenvolva awareness em relação a essa tomada de consciência e perceber que realmente é difícil, às vezes, enfrentar um problema. É difícil, mas é possível dentro das suas possibilidades, né? Mas o suicídio não é uma única alternativa. E a gente precisa também, inclusive, trabalhar essas questões da fantasia que o paciente tem em relação a essa morte. Como que é essa morte para essa pessoa, o que ela acredita que a morte vai trazer e resolver para ela em relação a esse momento difícil que ela está enfrentando. E aí, dito tudo isso, a gente consegue perceber e entender que o suicídio ele não existe, não ocorre por causa de uma única causa. O suicídio ele é multicausal, existem vários fatores que englobam o suicídio. Infelizmente, a mídia, quando vai divulgar, né, algum fato, algum acontecimento de morte por suicídio, sempre, morreu porque terminou um casamento. E aí, coitada da pessoa que se separou, né, desse sujeito, porque ela fica meio que marcada e rotulada, e não é por aí. Né? O suicídio ele é multicausal, existem vários fatores que envolvem o suicídio. E aí, quando a gente percebe isso, a gente consegue identificar esses fatores de risco. O principal fator de risco para o suicídio, que é onde a gente precisa ter muito cuidado e atenção e atuar de forma preventiva, assim, assertiva mesmo, são nas tentativas prévias. Porque as tentativas prévias já traz um sinalizador para a gente de que se a pessoa cometeu o suicídio, já tentou o suicídio, se ela passar por alguma instabilidade na vida, pode ser, né? Não significa que vai acontecer assim, mas pode ser que ela tenha o suicídio como possibilidade novamente,
em alguma situação complicada da vida. A própria questão dos transtornos psiquiátricos, o histórico de suicídio na família, a gente já consegue identificar que o suicídio ele é transgeracional. Eu realizo autópsia psicológica em casos de suicídio, né? Quando a pessoa morre, a gente tem uma equipe que faz um trabalho de... É como se fosse uma investigação, mas o nome é esse, nesse palavrão aí de autópsia psicológica, onde a gente tenta identificar quais foram os principais fatores de risco que envolveu aquele suicídio em si. E aí, em todas que eu já realizei, sempre está presente algum familiar que já tentou, que já cometeu suicídio e a pessoa às vezes nem sabia, porque o luto por suicídio é um luto delicado. Qualquer luto, né? É um luto difícil e delicado. Mas por suicídio, eu costumo dizer que é como se a pessoa de fato deixasse de existir. Você não fala mais sobre a pessoa, você literalmente invalida esse luto. E a pessoa, você não pode falar o nome, né? Já teve famílias que eu acompanhei que o avô se suicidou e a neta tentou suicídio há anos depois, mas quando a neta tinha 3 anos, o avô se suicidou e ela estava na casa que o avô se suicidou. Mas ela, com 3 anos, ela já não lembrava, foi um trauma muito grande, então ela não evocava essa memória. Mas ela tentou suicídio aos 22 anos. Então, assim, existe esse histórico, tem estudos, inclusive, que falam da questão genética também em relação ao suicídio. Por isso que é importante falar sobre ele, né? Não ter esse tabu. Porque quando a gente não fala, a gente meio que esconde isso, cria, né, várias fantasias também sobre essa morte, que a pessoa vai saber que morreu, mas não fala sobre o que é. E é muito difícil a pessoa verbalizar quando alguém morre por suicídio. Já é difícil a gente verbalizar quando morre por uma fatalidade, por exemplo, né, por uma morte natural, enfim. Então, o suicídio também carrega esse peso. E aí a gente percebe também o próprio traço, né, da agressividade, da rigidez muito presente e muito marcante também como fator de risco, principalmente para o sexo masculino, e a dificuldade de pedir ajuda, né, porque a pessoa não consegue verbalizar e a forma que ela encontra de colocar para fora o que ela está sentindo é exatamente através dessa ideação e do comportamento suicida. Com idosos, por exemplo, é muito comum a gente identificar o comportamento suicida quando não se quer usar alguns medicamentos que aquele idoso sabe que é necessário ele utilizar. E aí, não quero utilizar. E as pessoas às vezes não perguntam o que está acontecendo, como que você está sentindo, o que isso significa para você, o que esse medicamento, qual é a implicância, né? Vamos colocar dessa forma, com esse medicamento agora, se você sempre tomou. E aí eu já ouvi várias pessoas, né, vários idosos falarem que não, porque eu quero morrer, não quero mais tomar. Só que as pessoas hoje, elas têm medo de perguntar, né, para o outro como que você está. Né? Normalmente a gente faz só o checklist. Tá tudo bem? Tudo bem. Não se perguntar como você está. Estou preocupado com você, estou vendo que você não está bem. Porque aí você entra no lugar de ser referência para essa pessoa. E aí no mundo corrido que a gente vive, né, individualista, enfim, a gente meio que não quer ocupar esse lugar. E aí a própria questão também da dificuldade de comunicar afetos e emoções. E é aí que entra a própria questão da Gestalt terapia, porque a gente evoca isso o tempo todo, né? Sai um pouquinho da razão e vamos lá. O que você está sentindo? Fala para mim, coloca isso para fora. E aí aqui a gente vê alguns fatores que predispõem a questão do suicídio e também que são precipitantes, né? Que a gente pode dizer da gota d'água. E o que predispõe é aquilo que já está interno, né? Que algumas pessoas têm, e tem várias características. A própria questão do sexo masculino é um fator que a gente precisa prevenir de forma assertiva, ter campanhas para se falar com os homens em relação a isso. Existem algumas profissões, inclusive, que têm um agravante
como fator de risco também para a prevenção do suicídio. Então, porque, por exemplo, tem profissões que a pessoa tem, que aí entra no precipitante, o acesso fácil a meio letal. E aí é onde, por exemplo, os homens cometem mais suicídio. A gente tem um livro, inclusive, de uma major da polícia que ela fala sobre isso, né? Porque os policiais se matam. E aí uma das características é exatamente essa, o acesso fácil a meio letal. E aqui também, a própria questão que está sempre presente, a gente precisa falar, principalmente na adolescência, é a questão do isolamento social. Esse é um comportamento que é quase 100% acontecer, assim, e às vezes as pessoas não percebem, né? A pessoa cria uma anedonia muito grande e tudo que era prazeroso para ele antes, ele deixa de fazer, né? Jogava futebol com os amigos e de repente parou de jogar futebol com os amigos. Não quer mais ir na escola, não quer mais, só quer ficar em casa. Então, é importante observar esse comportamento no isolamento social. E aí aqui a gente tem alguns fatores protetivos. Eu deixei destacado aqui, por exemplo, a adesão de valores éticos e religiosos. A Beth ontem, né, até falou sobre a questão ética e a gente entende, foi maravilhoso ela falando que a ética hoje é a ética do cuidado e a gente percebe que, infelizmente, muitas pessoas não praticam mais, né, essa questão de ter cuidado com o outro, de se preocupar com o outro e consigo mesmo. E a questão de preceitos religiosos também, a adesão, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque ele pode ser também um fator de adoecimento, né? Pode ser um fator protetivo, mas também pode ser um fator de adoecimento. Mas em contrapartida, em relação à segurança mesmo, né? A assegurar a pessoa a não cometer o suicídio, né? De proteção, todas as religiões, ela tem o mesmo olhar em relação a quem comete suicídio. Então, isso meio que segura, porque eu já tive pacientes, inclusive, que falavam o seguinte: eu tentei mudar de religião para cometer o suicídio, mas... e eles estudam, eles pesquisam antes, e, poxa, nenhuma fala bem, assim, para onde você vai. Então, eu estou na dúvida e tal, e isso a gente ganha tempo para ir trabalhando, para o cliente entrar num processo de elaboração, né, desse sofrimento, dessa dor, que está provocando isso, e conseguir ressignificar e sair desse lugar. E aí é onde a gente trabalha a flexibilidade cognitiva, né, a disposição para a pessoa procurar ajuda, habilidades para se comunicar, a capacidade para avaliar a realidade, que é muito comum, às vezes. Eu tenho uma cliente que ela tem um cargo assim excelente, ela é procuradora federal, ela sempre quis isso. E quando, né, ela conseguiu uma estabilidade na vida dela, ela começou a ter que ajudar as famílias e tudo mais. E teve um período na vida que ela já estava assim de saco cheio. E aí, nesse mesmo período que ela estava de saco cheio, o pai dela veio adoecer. E ela falava que tudo que acontecia na vida dela era ruim, tudo que acontecia era ruim, tudo que era ruim. Só que, na verdade, ela estava antecipando um luto que não era real, porque o pai dela ainda estava vivo, ele estava só adoecido, e era um momento delicado e difícil para ela, porque ela tinha perdido a mãe há alguns anos atrás, e ela não conseguiu elaborar o luto, fez a terapia, conseguiu, ok. Só que aí ela estava revivendo, né, essa questão com o pai. Só que ela já estava matando o pai sem o pai estar morto, ela não conseguia perceber que era essa lembrança, né, reviver todo esse processo de luto, que ela que teve que correr atrás de tudo, que fazer tudo. E aí eu conversei com ela, né, a gente fez alguns trabalhos dentro do consultório, para ela conseguir perceber o que acontecia de positivo no dia dela. E eu sempre sinalizei para ela: olha, eu vou pedir para você sempre, no final do dia, né, quando você for fazer um balanço aí do seu dia, tentar identificar o que de positivo aconteceu para você. E ela sempre falava: nada de positivo aconteceu para mim, nada de positivo. Ela sempre ia ver o pai no hospital. E aí teve um momento que o pai passou a respirar com ajuda de balão de oxigênio.
E ela sempre falava, nada de positivo acontece para mim, nada, 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 nada. Aí eu lembro que eu fiz uma vivência com ela em relação a técnica de relaxamento, né, em relação à respiração. E aí ela, nossa, como é bom respirar. E aí eu perguntei, né, para ela, mas isso para você é positivo ou é negativo? Aí ela, por si só, se deu conta, caramba, enquanto eu tô aqui respirando, meu pai tá internado, com ajuda de balão de oxigênio, e eu tô aqui reclamando. Mas aí foi onde ela conseguiu perceber que o que ela estava fazendo era antecipando o luto do pai e que ela ia reviver tudo o que ela fez no processo de luto da mãe, e ela não conseguia lidar com isso. Aí, a partir de uma respiração, coisa simples e básica, ela conseguiu perceber que, caramba, não, existem coisas positivas, sim, e eu preciso também olhar para isso. E aí eu sempre sinalizo para os meus pacientes que passam, né, por esse momento complicado na vida, a importância da gente aprender a desenvolver recursos internos para aprender a ficar de pé em meio à devastação, né? Que não é fácil, mas é possível, né? Vivendo um dia de cada vez. O meu lema é exatamente esse, um dia de cada vez, né? Igual a musiquinha da Dory, continue a nadar, se percebendo, se reconhecendo em cada momento, percebendo que você não consegue enfrentar e aceitar isso também, né? Olha, não é o meu momento agora, ok? Não precisa forçar, mas se perceba. E a importância de se ter um cuidado, um autocuidado em relação a todos os processos e etapas da vida. A gente percebe que existe uma cultura muito forte de você cuidar só da saúde física, né? A famosa frase em mente sã e corpo são, mas na verdade é mais o corpo são do que a mente sã. E aí a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? De ter um autocuidado em todas as fases, né? As etapas que a gente vivencia. Aí sim a gente está trabalhando a prevenção de saúde mental, de saúde emocional e também da própria questão do suicídio. Porque quando eu me reconheço, quando eu me percebo, eu consigo identificar, por exemplo, o que está me provocando uma raiva. E aí eu consigo perceber o meu corpo e entender, caramba, alguma coisa está sinalizando aqui para mim. Né? Por que eu estou com essa respiração acelerada? Por que eu estou com taquicardia? Por que eu estou me sentindo ansioso? Por que eu não estou conseguindo dormir? É você começar a se observar também. E aí, nossa, aí o processo evolui. E aí, uma das atitudes preventivas também é sempre encaminhar as pessoas para um atendimento imediato, como eu falei na aula de intervenção em crise, na palestra. É muito complicado você receber um chamado de uma pessoa que está cometendo suicídio ou que está com uma tentativa de suicídio e você simplesmente, tá, daqui a pouco eu ligo para ela. Né? Não dá. Cada minuto é importante e único para a gente. Então, se não tem como, né, não consigo fazer nada, liga para um 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Eles trabalham já há mais de 55 anos, eles atendem 24 horas, eles têm vários programas de prevenção em relação ao suicídio. Então, é uma instituição que faz vários projetos, vários, em relação a essas campanhas preventivas. E não faz apenas em setembro, né? Funciona o ano inteiro. E o que vem a ser pós-venção do suicídio? Vocês sabem dizer o que seria uma pós-venção? Tem uma ideia? Alguém quer falar alguma coisa do que acha ou que pensa que poderia ser? Seriam atitudes após o suicídio? Perfeito, sim. Imaginei isso. E que atitudes são essas, né? A pós-venção, ela inclui exatamente essas atitudes, né? É um conjunto de medidas preventivas, e aí é importante o profissional ter habilidades também e estratégias, porque não tem um protocolo
específico de como a gente vai atuar, porque cada suicídio é um suicídio, né? Cada família é uma família. Cada pessoa que morreu por suicídio é um sujeito único, com suas características, com suas paixões e também com um contexto familiar também único. Então, a gente precisa ter um cuidado, né? A pós-venção ela atua muito nesse lugar de você ter estratégias para prevenir também o suicídio, porque é muito comum as pessoas que vivenciaram ou que eram próximos desse falecido ter o suicídio como possibilidade também. E aí a gente trabalha exatamente na pós-venção para reduzir principalmente a culpa, porque é muito presente as pessoas que são próximas se sentirem culpadas porque ocorreu esse suicídio. Então, eu podia ter evitado, eu podia ter falado alguma coisa, eu podia ter dado atenção. Uma frase, uma palavrinha que sempre está presente é o se. Se eu tivesse falado com ele, se eu tivesse... E aí a gente tem que eliminar isso. Porque mesmo a pessoa fazendo terapia, tendo suporte familiar, tendo suporte psiquiátrico, ainda assim algumas pessoas cometem o suicídio. Então a gente precisa esvaziar essa culpa, né? E dar esse apoio e esse suporte para quem a gente chama de sobreviventes, porque isso acontece também nas tentativas de suicídio, e para os enlutados, que são as famílias ou amigos que perdem uma pessoa por suicídio. E aí a gente tenta minimizar esses efeitos traumáticos, né? Que podem provocar até danos futuro para essas pessoas que estão enfrentando esse momento do luto e a própria questão do luto por suicídio. Então, existe um grupo pode ser feito, né, tanto em grupo quanto em individual. Então, eu sempre faço esse trabalho, que também é um trabalho de prevenção, mas o nome correto é pós-venção, que ocorre após o ato. E aí a autópsia psicológica entra nesse lugar também, porque a autópsia psicológica ela só vai acontecer depois de um ato consumado por suicídio. E aí a gente identifica os fatores de risco, tenta perceber como que está o suporte para essa família, porque, por exemplo, eu realizei muita autópsia psicológica em casos de suicídio no meio militar. E aí tiveram algumas pessoas que o militar faleceu e a pessoa não tinha o que comer. E aí a gente precisa sempre buscar uma rede de apoio para essa família, né? Tanto da própria assistência social, que assistência social são as pessoas de rede, né? O assistente social tem muitos contatos. Então a gente precisa trabalhar também junto, né? Com outros profissionais e fazer os encaminhamentos, os direcionamentos adequados nessas situações de pós-venção. E não existe um período específico para se trabalhar o luto por suicídio, né? Ou qualquer tipo de luto. O que existe é esse acolhimento, para a pessoa conseguir falar sobre essa morte, conseguir expressar qual foi o sentimento que ela teve disso, que é muito comum as pessoas terem raiva também nos casos do suicídio. E aí é importante a gente ter esse espaço para essas pessoas falarem abertamente de como está sendo um enfrentamento nesse período de luto. E eu sempre costumo sinalizar, não existe uma possibilidade de você, vou ficar curado disso. Não existe isso. O que vai existir é que você vai conseguir olhar para isso com outro olhar. Né? Vai continuar doendo? Vai, mas o que vai diminuir é a potência dessa dor. Né? Você vai conseguir olhar isso de outra forma, vai conseguir elaborar e vai conseguir, inclusive, entender. Por isso que é importante identificar os fatores de risco, porque aí você vai conseguir entender o que estava por trás do suicídio, porque o suicídio nada mais é do que um fenômeno. E aí, quando você entende isso e compreende, você consegue elaborar toda essa situação de forma diferente. E por que a Gestalt terapia é tão importante, né, nesse processo de prevenção e pós-venção do suicídio? Eu sou até suspeita para falar porque eu sou apaixonada pela Gestalt. Mas nós, Gestalt terapeutas, nós atuamos literalmente com contato, o tempo todo com contato.
Então, o que todos nós, seres humanos, desejamos e queremos o tempo todo é ser amado, é ser protegido, né? É ter um olhar de cuidado do outro e para o outro. E a Gestalt, ela nos propicia isso, né? Essa questão da gente trabalhar o olho no olho, da gente olhar para o outro e falar, caramba, eu tô vendo que você não está bem. Não, eu tô ouvindo uma A palestra. gente conseguir desenvolver, inclusive, fazer com que os nossos clientes tenham a possibilidade de se perceber, né? E aí sim a gente consegue ampliar a awareness dessa a pessoa, né? Ela consegue ampliar a sua awareness, e aí ela consegue se perceber em todo o contexto que ela está inserida. Eu já peguei alguns casos de pessoas terem a ideação suicida e o comportamento suicida por não se sentirem incluídas dentro do seu contexto familiar. Porque aí é uma outra palestra. Porque isso foi para adolescentes, e os adolescentes falavam muito isso. Eu não me sinto como parte dessa família. E o suicídio na adolescência é bem complicado, né? Falar sobre prevenção de suicídio para pais é uma situação muito complicada, porque existe uma frase que os pais usam muito na adolescência, eu até costumo dizer que é como se eles esquecessem, né, como é ser adolescente. Porque eu até brinco que a adolescência é a melhor e a pior fase na vida de qualquer ser humano. É só lembrar da nossa, né? A adolescência a gente tem os hormônios, a flor da pele e a própria alteração hormonal. A gente tem os nossos desejos e fantasias. O amor platônico que existe na adolescência, você tem certeza que vai casar com teu professor. Você sonha com isso, você se apaixona e sofre de verdade. Só que, na maioria das vezes, esse sofrimento do adolescente ele é invalidado. E aí, quando a gente vai sinalizar isso para os pais, também óbvio, né? Não é jogando a responsabilidade para os pais, mas é exatamente trazer para a consciência deles a importância de se falar com os adolescentes, né? De perguntar para eles como eles estão se sentindo de fato, não só fazer o checklist. Porque a gente acaba usando muito uma frasezinha que ela é terrível, pelo menos é o que eu acho, com os adolescentes, que por exemplo, um adolescente chega, mãe, consegui tirar, sei lá, 8 em ciências. Consegui. Os pais normalmente respondem, não fez mais do que sua obrigação. Né? E, não é bem por aí. Né? Então, é importante conversar com os adolescentes, perceber esse comportamento, porque uma característica muito presente na adolescência é a própria questão do isolamento. Não é só o isolamento dos amigos, mas o isolamento familiar. Os adolescentes eles se distanciam dos seus pais, porque os pais não têm tempo, porque tem que trabalhar, então a gente troca, como o Bubi fala, né? Da questão da relação eu e tu e eu e isso. Então o adolescente acaba entrando nesse lugar, e os pais também, de ter uma relação eu e isso. Olha, a mamãe tá te dando, a gente faz isso, a gente ensina as nossas crianças isso é terrível. Em período de festas, então, Natal, aniversário, a gente faz isso direto. Mamãe tá te dando isso porque mamãe te ama, né? Então, a gente substitui o nosso afeto, a nossa atenção por coisas materiais. E aí a gente está distanciando o adolescente, né, desse seio familiar. E aí a Gestalt entra exatamente nesse lugar de resgate das emoções, né, de resgate desse contato, porque o contato, para existir, para fluir, né, a terapia com um paciente, é importante que esse contato do terapeuta com o cliente seja um contato fluido, né? Que funcione, que realmente esteja ali, aqui e agora, presente, que a gente consegue olhar o paciente como um todo, a gente não olha para ele em partes, né? Inclusive, a própria patologia do nosso cliente diz muito sobre ele, né? Responde, mais uma sinalização, é mais uma parte desse sujeito. A gente não divide, né? Não, corpo, mente. Não, nós somos seres bio, psico, social e espiritual. E a Gestalt, ela consegue
integrar isso de uma forma maravilhosa. E em relação ao suicídio, nada mais é do que isso, é você se perceber, é você começar a olhar para si e praticar o autocuidado, né? Desenvolver no outro um olhar de que você não está sendo aceito, por exemplo. O bullying está muito presente, né, no campo escolar e dentro dos adolescentes, enfim, a própria questão do assédio moral também que existe para os adultos em relação ao ambiente de trabalho, mas é você conseguir de fato separar o que é seu, o que é do outro, e até que ponto você vai permitir que esse outro invada o seu espaço e você deixa de viver de uma forma saudável em relação ao enfrentamento, né, no dia a dia das suas relações, enfim. A Gestalt, ela facilita esse trabalho, né, para os nossos clientes. Por isso que é fundamental nós, quanto Gestalt terapeuta, trabalhar essa questão do autocuidado, do autoconhecimento, né, de você se perceber e também desse processo de autorregulação, né, que é você conseguir isso não é legal para mim, não estou gostando, ok, mas eu não vou ficar me martirizando nisso, né, é o famoso água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Qual a necessidade disso? E a gente meio que clarifica isso para o paciente, ele consegue ampliar a awareness dele e falar, não, realmente, qual a necessidade de ficar, como a Juliana falou na aula da Helena, né, da paciente que ficou durante muito tempo dentro de um casamento e pela insegurança, né, porque existe, né, até um medo, mas quando foi inevitável para ela, né, que todo mundo tem um tempo, tem um limite, até o tempo de você se dar conta, para ela foi libertador. E é esse processo que a gente precisa desenvolver com os nossos clientes, né? Eu costumo falar que é o processo de metamorfose, que olha o processo lá da borboletinha. A borboletinha, para ela virar uma borboleta linda, ela primeiro passou por um processo de reclusão, né, de elaboração, de criação. Aí vem a própria questão do ajustamento criativo, né, de você conseguir se reajustar mediante todos os processos que você enfrenta no cotidiano, né? E é normal para qualquer ser humano. A nossa vida é um batimento cardíaco. E aí a gente precisa aprender a desenvolver recursos para enfrentar esses momentos também. Bom, aí aqui vai já as minhas considerações finais, né? Essa frase eu gosto muito, que é da Karina Fukumitsu Okajima, é uma gestalt terapeuta e ela fala muito também sobre a própria questão do luto. E eu deixo isso para vocês também, que possamos agir mais e falar menos em relação à prevenção do suicídio, que nos ocupemos em ofertar espaços de hospitalidade para que possamos construir uma morada existencial. A morada existencial não se constrói na violência, e se formos violentos conosco, não aceitando o que é nosso, tornar-nos-emos transgressores de nossa existência e da nossa vida. E aí é exatamente esse lugar que a gente precisa desenvolver e enfrentar com os nossos pacientes, né? Qual é a necessidade de você ficar se automutilando, né? Vamos colocar dessa forma, bem entre aspas, ao invés de você perceber as suas potencialidades e possibilidades, né? Por isso que eu gosto muito da musiquinha da Dory, que é o Continue a Nadar, um dia de cada vez. Esse é meu lema. Aqui são os livros, como eu falei para vocês, né? Que em breve está sendo lançado aí. Seria lançado esse ano, mas aí por causa do coronavírus a gente teve que dar uma segurada. E aí em breve já vai ser lançado. Um é onde eu falo, que eu sou coautora, né, nos dois, e o do suicídio eu falo sobre a própria questão do suicídio, por que suicídio é um caso de saúde pública, e o outro é onde eu falo da depressão, que é Estações da Vida, mudar as estações, o que mudou. E aí eu falo sobre a questão da depressão nesse outro livro. E aqui é o mini curso que eu estou dando online, é a primeira vez que eu estou fazendo esse curso online, que eu sempre fiz, sempre realizei cursos presencial, mas aí veio
essa Covid-19 e a gente teve que se reajustar, né, dentro desse novo mundo. E aí eu deixo aqui para vocês, quando tiver o lançamento, né, espero vê-los. Aí eu divulgo bastante nas minhas redes sociais. Aqui são algumas referências que eu utilizei para poder falar sobre essa palestra de hoje. E aí eu queria saber se alguém tem dúvida, pergunta, comentários. Temos aqui, Sara, primeiro parabéns, né, pela apresentação. Obrigada. Temos aqui uma pergunta sobre a autópsia psicológica. Quais são as etapas? Fez algum curso para isso? Né? Sim, perfeito. Então, eu fiz sim curso sobre autópsia psicológica. Eu fiz esse curso, inclusive, em Minas, né, pelo Exército lá de Minas. E aí, a partir desse curso, deixa eu só beber uma água. A partir desse curso, você recebe toda a questão teórica e também tem a prática. E aí existem várias etapas dentro do processo de autópsia psicológica. Hoje em dia, eu capacito profissionais, né? Eu fiz isso durante muito tempo dentro da Força Aérea Brasileira, onde eu capacitei psicólogos, assistentes sociais e capelães em relação à autópsia psicológica e prevenção de suicídio, que é o programa que a gente chama de Programa de Valorização da Vida. Então, tem a parte teórica e tem a parte prática. As etapas são, quando ocorre um suicídio, normalmente a gente vai até o local e também fala com a família e no local de ambiente de trabalho, no período de 6 meses, no máximo 1 ano, né? Porque passando de 1 ano fica um pouco ruim. E aí eu também dou um curso em relação a essa etapa também de autópsia psicológica, como ela acontece, o que está por trás disso tudo. A gente fala com a família, a gente fala com... Bota seu e-mail aqui, Sara, para o pessoal. Tá aqui. Ótimo. Tá aí. E aí tem as etapas que a gente realiza. Óbvio que não é obrigatório as pessoas falarem, existe também esse cuidado, né? A pessoa vai falar se ela se sentir confortável para isso. É onde a gente tenta perceber se existe ou se existiu um trabalho de pós-venção para essa instituição ou para essa pessoa, para essa família. Caso não, a gente vai fazer esse trabalho de pós-venção também, porque a gente precisa prevenir o suicídio em todas as fases. De encaminhamento também existe essa etapa, quando a gente percebe, realizando uma autópsia, que são entrevistas, né, que a gente faz. Em alguns casos, a gente faz essa entrevista gravada, tem um termo de consentimento, onde a pessoa assina, a gente explica, antes de ir, a gente liga, entra em contato com família, com o local de trabalho, com as pessoas que se sentem à vontade para falar. Agora, o que é muito interessante, muitas pessoas se sentem meio que intimidados para poder falar sobre esse assunto, com medo, inclusive, de reviver e acabar passando mal, sofrer, enfim. E quando se chega no lugar, né, é muito comum as pessoas, eu queria falar também, eu quero falar também, porque é uma oportunidade de elaboração também, é como uma participante colocou aqui na questão da aula da Helena, repetir até se tornar diferente. E aí isso é uma etapa dentro desse processo de elaboração mesmo, né, de você conseguir verbalizar e expressar o que você está sentindo. Oi? Acho que aqui não tem mais nada. Aqui está meu contato. Mais alguma pergunta? Tá sem som. Tava muda. Você utiliza contrato seguro com o cliente? Então, o que eu faço, na maioria dos casos, né, quando tem um paciente com risco suicida, né, um paciente potencial suicida, eu tenho um termo de consentimento, onde eu sinalizo com a família, eu chamo a família e passo, óbvio, que primeiro eu falo com o meu cliente sobre isso, a importância disso, eu sinalizo, inclusive, o que está pré-estabelecido no nosso Código de Ética, no artigo 9, lá sobre a questão
do sigilo profissional, né? O porquê que a gente fala sobre quais são os momentos, né, que a gente pode abrir para outros, né, para a família, e quebrar esse sigilo. O suicídio é um caso desses. E aí eu faço esse termo de consentimento para a família ficar consciente de que a pessoa ela está em risco, porque infelizmente não dá para nós psicólogos ficarmos com o paciente 24 horas. O meu telefone ele fica full time, né? Em qualquer caso é só entrar em contato que a gente vai tentar enfrentar esse momento junto. Mas em casa precisa-se ter um cuidado e um olhar que eu não vou ter como ter. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que moravam, né, no quinto andar, mas não tinha tela de proteção, ficava em casa sozinho. Então, a família também ela precisa entrar junto nesse processo de enfrentamento e entender que é um momento, né, não vai ser eterno. Às vezes acontece de encaminhar a família para um acompanhamento terapêutico também, porque, né, a pessoa está tentando verbalizar e não está conseguindo, não está tendo espaço, e a família precisa também se corresponsabilizar por essa pessoa, né? Porque a pessoa que está com um possível suicídio, ela não está com a sua consciência crítica, né? Ela não está com o seu juízo crítico em condições saudáveis, né? Normal, né? Como você escolher ir na padaria, vou comprar pão ou vou comprar um sonho, né? A pessoa não escolhe, o suicídio não é uma escolha. Então, é importante a família saber também que precisa ter esse cuidado. Aí eu tenho, sim, um contrato que eu faço, que eu estabeleço, e eu sinalizo isso, inclusive. Tem famílias que me procuram para... eu queria que você atendesse meu filho porque ele está se cortando, ele está pensando em cometer suicídio. E eu sempre pergunto, vocês já conversaram com ele sobre isso? Não, eu nem posso falar. Como é isso, né? Como que não pode falar? E aí a gente tenta fazer todo um trabalho de consciência mesmo e de trazer. Eu falo sobre dados estatísticos para a família, eu sinalizo os fatores de risco, eu mostro o que pode estar por trás desse fenômeno, até mesmo para não assustar, porque a gente não tem que ter medo do suicídio. A gente tem que falar sobre ele abertamente, quebrar esse tabu e mostrar as possibilidades que existem por trás dessa estratégia de prevenção também. Sara, infelizmente ultrapassamos aí um pouquinho do horário, mas com certeza o pessoal gostou muito. Temos muitos comentários, muitas perguntas, mas com certeza as pessoas vão poder aproveitar aí. Só para a gente ver, bota stop na fim da apresentação para a gente ver você mais um pouquinho. Tá. Calma aí que eu botei outra coisa. Mas eu adorei. O pessoal está falando que foi muito bom. Né? Eu fico muito feliz, achei muito. Realmente, o pessoal falou que suas explicações muito claras, muito didática. Você arrasa, foi maravilhoso. Então, assim, muito obrigada, que bom. Obrigada, gente. Né? Ontem a gente teve problemas técnicos, hoje não tivemos, então foi ótimo. Graças a Deus. Dá uma atenção quando deu problema técnico, né? Então, que bom, verdade. Hoje deu tudo certo, né? E aí, agradeço muito. E quem tiver, né, vontade de fazer um curso com você, já sabe aí onde procurar e com certeza vão estar em boas mãos, né? Bem, obrigada. Eu que agradeço, assim, sou muito grata de verdade pelo convite, por essa oportunidade que, nossa, está sendo ímpar. Eu tô, assim, pura gratidão no coração, assim, tô maravilhada de poder fazer parte desse evento maravilhoso, está sendo fantástico. E eu até falo pro meu esposo, falei, amor, eu tô com os meus mestres. Isso é lindo, é um momento único. Obrigada mesmo. E agradeço a todos por terem participado, né, por estar aqui, estar presente, e também pelo desejo de prevenir aí o suicídio e as possibilidades de atuação que nós temos no nosso campo, que é muito rico aí para nós gestalt-terapeutas. Muito bom. Então, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram até aqui. Foi um dia cheio hoje.
Amanhã vai ser um dia com menos atividades, só vamos ter 3 atividades para dar uma relaxadinha, porque quinta, sexta e sábado vamos vir com tudo. Então, preparem-se. Uau. Amanhã só são 3 atividadezinhas, 2 para quem vai fazer mini curso e workshop, né? E de manhã a mesa redonda. Então, para quem está assistindo só as palestras, amanhã de manhã vai ser a mesa redonda, de 10 a meio-dia, que vocês vão poder ver pelo YouTube. Tá? Já mandei um e-mail hoje pelo Simpla, vocês verifiquem lá se vocês receberam, mas qualquer coisa amanhã eu mando de novo também. E aí, à tarde, vocês vão receber o link, quem se inscreveu nos mini cursos, que amanhã, deixa eu dar uma olhada aqui, amanhã é dia 5, então amanhã a gente vai ter, então 10 horas da manhã, ser Gestalt terapeuta, formação em transformações na vida pessoal e profissional. 1 da tarde, o adolescente e possibilidades de encontro com a Cláudia Venâncio, né, que vai ser um mini curso, preparem-se que vai ser muito bom, com certeza. E às 19 horas vamos ter um workshop com a Lu Wagnetti, que ela é uma fofa, que eu amo muito, janela do meu ser Gestalt terapeuta. Então vai ser um workshop que promete também. Vocês estão vendo que pode ser que passe um pouquinho, eu duvido que o workshop fique sendo só 2 horas, como hoje o mini curso da Ana Laura passou um pouquinho, mas fiquem à vontade aí, aproveitem bastante, e na quinta-feira nós temos muito mais atividades, tá bom? Então, um beijo no coração de todos, aproveitem, e a gente se vê aí amanhã, então. Não, agora eu vou entrar no Instagram, fazer uma live lá, vou ver quem eu pego. Hoje eu vou tentar pegar outros professores, outras pessoas, vamos ver se eu consigo pegar de surpresa. O pessoal estava... ontem estava fazendo carne, o outro estava de pijama, pegar surpresa. Tá bom? Quem quiser participar e comentar para a gente conversar um pouquinho por lá, vão ser super bem-vindos também. Um beijo, tá? Um beijo no coração. Meu Instagram é saberpsi_Helena, tá? Beijo, Peg, beijo, Alexandra, beijo, Rosalim, beijo, Thaís, Liana, beijo a todos. Eu dou privilégio para quem está de câmera, mas beijo a todos também, tá bom? Terezinha também, que participou bastante. Um beijo e até amanhã.